Sertão do estado de Sergipe, agora 12h37, voltando a falar sobre o acidente que ocorreu por volta de meio-dia de ontem no bairro Coroa do Meio. Estamos por aqui com o piloto Helder Vinícius. Boa tarde, Helder. Bem-vindo aqui ao nosso Jornal da Xodó. Prazer falar com você. Boa tarde, Mari. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. A gente começa aqui falando sobre uma infeliz coincidência, né? A gente sabe que está completando agora, são 2 anos, é isso, Vilas Boas? Agora no mês de maio, completando 2 anos do acidente também que vitimou o cantor Gabriel Diniz. E coincidentemente também foi uma área de mangue, dessa vez lá em Estância. A gente já começa aqui querendo tirar essa dúvida com você, se existe alguma instrução para o piloto, até pela fala do Helderban também, que falou para a gente aqui sobre a questão de uma possível tentativa de retirar o avião, de cair de frente ou junto ali com pessoas, com outras vítimas, com residências, com prédios. A gente fica com essa dúvida mesmo. Existe essa instrução para que os pilotos evitem ao máximo nenhuma possível queda, puxar para um lado onde não tem pessoas, não tem residências, como foi o mangue, por exemplo? Sim, na instrução para você ser piloto, se tornar piloto, o que é dito e instruído é, na verdade, assim, salvar mais vidas. Independente da máquina que você esteja pilotando, o que você tem que salvar é a sua vida, a dos componentes que estão dentro da aeronave e possivelmente quem esteja fora. A prioridade é essa. Então existe realmente a instrução para tentar evitar que o avião caia em um local habitado? Sim, existe sim. Agora, nesse caso específico, Helder, a gente sabe que ele entrou em contato, mas já estava em queda. Será possível? Será que ele tentou, conseguiu fazer esse livramento ali das residências, daquela área habitada? Você, como piloto, você acredita que deu tempo para ele fazer isso? Na verdade, Mari, eu acredito, se tratando, assim, falando do modelo do avião que ele pilotava, que é um RV-10, é um avião muito bom, ele anda muito, ele voa muito rápido. Então eu acredito que ele estava, a partir do momento, se tratando daquele áudio do surfista que começou a rolar nas redes, ele estava numa altitude boa. Assim, quando teve aquele barulho, etc., que ele tentou retornar para o aeroporto, para a pista do aeroporto da Santa Maria. Então eu acho que ele tentou, a priori, voltar para a pista, que era até então o local mais seguro, por mais que ele tivesse ali a faixa toda da praia, que ele podia tentar encontrar algum local ali, por ser um avião também que pousa em uma pista muito curta, ele poderia tentar ali na praia pousar em algum lugar que desse em segurança. Mas acredito eu também eu não posso falar porque eu não estava no local, não conheço infelizmente o piloto, mas ele tentou ir para o aeroporto. E acabou, como ele caiu de nariz, eu acho que ele acabou estolando, que é quando você perde uma sustentação de ar nas asas. Aí, no caso, a parte mais pesada do avião que cai primeiro, né? Que bate primeiro, que no caso é a frente. Assim, como ele acabou perdendo essa sustentação, ele perdeu uma certa pressão de ar e isso acaba puxando o avião para baixo. E aí ele já perdeu o controle ali da aeronave, entendeu? E aí com isso, por essa causa, ele acabou caindo de nariz, de bico, né? Como ele chama. Talvez por isso também a dificuldade em encontrar o corpo, né? Porque pelas informações iniciais foi retirada a parte de trás do avião. Então a parte de frente que caiu de bico, provavelmente onde estava também o corpo, né? Ali na lama, né? Deve estar soterrado ali. Vamos com mais informações com a nossa equipe de reportagem. Então o Helderban já está na linha mais uma vez conosco. Lembrando que você que está acompanhando aqui o Jornal da Xodó através do nosso canal no YouTube, pode acompanhar inclusive imagens também. Ban, fica à vontade. Mari, de volta para atualizar aqui algumas informações. A questão é que agora há pouco o guindaste ele foi acionado, então, possivelmente para trazer aí para a superfície partes da aeronave, por exemplo, o motor deste avião que está sendo retirado neste exato momento. Foi uma manobra do guindaste, durou poucos minutos. Ele chegou a puxar, né, içar, de fato, né, içar, mas acabou interrompendo, talvez até para dar continuidade ao trabalho do Corpo de Bombeiros de preservar todo o material e até mesmo a possibilidade de estar ali, por exemplo, o possível corpo do piloto. Então a gente acompanha aqui, só para poder reforçar, Mari, por aqui também está presente o delegado da Polícia Federal e alguns agentes da Polícia Federal, porque eles foram também acionados, porque fazia parte dele. É claro que a investigação das causas do acidente é do CENIP, mas a Polícia Federal tem um trabalho de verificar se houve alguma atividade criminosa durante esta queda, até mesmo um crime, né? Mas isso
eu, pela manhã, quando estava ouvindo o delegado conversando com o pessoal do CENIPA, percebi realmente que o delegado estava descartando qualquer hipótese de alguma atividade criminosa neste fato, até porque o piloto estava sozinho na aeronave, a não ser que, supostamente, segundo disse o delegado, né, se for para trazer à tona uma questão hipotética, supostamente alguém possa ter até mesmo sabotado a aeronave, quem sabe, mas isso é uma hipótese que está sendo totalmente descartada. É só uma questão que o delegado comentou, que o papel da Polícia Federal realmente é esse, né, de investigar se realmente há alguma atividade criminosa neste acidente. Mas o fato mesmo é que a gente observou que, pelo que foi dito pelo o tenente-coronel do GTA, que é o Fernando, ele comunicou que quando o piloto estava em contato com a central, ele informava que havia tido uma pane e que estava caindo. Então, a priori, realmente deve ter acontecido isso, mas o CENIPA vai investigar, já começou as investigações e para trazer aí as causas desse acidente. Agora, nesse momento, parou, né? A máquina parou, o guindaste parou, a gente segue acompanhando aqui. Eu volto em instantes com mais informações. Segue com vocês. Ok, Ban, agora 12h43 aqui no Jornal da Xodó. A gente segue falando sobre esse assunto. Eduardo Carvalho, estamos aqui com o piloto Helder Vinícius. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, fica à vontade. Olha, o que se pode dizer a priori em relação a esse acidente? Então, Eduardo, é meio complicado, assim, eu como piloto, porque quem vai definir mais as investigações é o órgão regulamentado, né, que é o CERIPA. No caso daqui é o CERIPA 2, que fica baseado em Recife. Essas investigações, elas costumam durar em cerca de 6 meses a 1 ano, até sair um laudo decisivo, né? Vamos dizer assim. Já saiu muitas especulações, dizendo que ele possivelmente, antes de acontecer o acidente, passou perto de um prédio e etc. Mas eu não acredito muito nisso. E também quem vai dizer isso pode ser também a torre de controle, também vai entrar em consenso, né, com o Seripa. Vão ser todas essas questões avaliadas para ver se realmente houve ou não essas condições. Mas eu acho assim, nós como os pilotos, a gente está infelizmente propício a acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Por mais que a gente... Nosso dever é o quê? Manter a aeronave em manutenção ok, preventiva, voar corretamente, com responsabilidade, mas também tem causas naturais que podem acontecer, tem uma pane aleatória que pode sim acontecer, por mais que tenha uma manutenção correta, porque é uma máquina, né? E a gente tá propício a isso, infelizmente, entendeu? É tudo, né? E por que não explodiu? Então, quando me falaram sobre isso aí, ele acabou saindo do aeroporto de Santa Maria tanqueado, né? Ele tinha acabado de abastecer para voltar para, acho que é Utaúna, né? Unaí, né? Então ele tá com muito combustível no avião. É uma viagem longa, né? Só que provavelmente ele iria parar em algum lugar para reabastecer e continuar o percurso, ou até dormir, provavelmente alguma coisa do tipo. Porque por mais que ele tenha abastecido, mas ele não consegue chegar até lá. Mas eu acredito que por conta que ele caiu num mangue, não houve essa explosão. Eu acredito, né? Eu não posso também dizer uma coisa dessa. Mas por conta disso, ele pode também tentado cortar ali as mangueiras de combustível para que não vaze alguma coisa na hora do acidente, ou até mesmo desligado possivelmente a bateria para não ter alguma faísca, algum tipo de coisa assim, para não haver aquela combustão. Mas isso eu também não posso afirmar. É tudo muito, né? São experiências, né? O que você aprendeu, que você tenta imaginar o que pode ter acontecido. Agora, Helder, outra dúvida muito grande também é sobre o corpo. Até o momento, somente um membro do piloto foi encontrado e não é confirmado ainda que seja. Possivelmente é o braço do piloto, mas não está confirmado, que é preciso ser analisado e tudo mais. Agora, a dificuldade em encontrar esse corpo, a que se dá essa dificuldade? Muita gente falou na possibilidade de ele ter pulado antes da queda, mas o tenente-coronel já descartou essa possibilidade. Segundo ele, não daria tempo dele pular fora da aeronave antes do impacto. Então, o que pode ter acontecido para que esse corpo não estivesse próximo ao avião ou essa parte que já foi encontrada? Tem alguma explicação? Então, nas investigações vai ficar um pouco mais claro isso, mas eu acredito assim, as possibilidades que podem existir é que ele pode ter desafivelado o cinto e com o impacto ele ter sido jogado para fora,
ou até mesmo estar com o cinto e num impacto, por ser um impacto muito grande, ele ter sido jogado para fora com o cinto e tudo, assim como foi comentado aqui, tem 2 anos do acidente de GD, né, o Gabriel Diniz. Então, ali foi um impacto muito forte. A lama, por mais que seja, vamos dizer assim, mole, mas quando você está caindo no avião a 200, 300 km por hora, é como se fosse uma pedra. Você deu até o exemplo da areia da praia, né? Que a gente pode observar. Isso. Porque, por exemplo, a areia da praia, quando ela está um pouco úmida, se você der um chute assim, o primeiro impacto ele é um pouco duro. E depois que ela vai meio que se dissipando ali, né? E ficando um pouco molinho. Então eu acredito que no impacto ele foi jogado para fora, independente se foi com um banco ou com um cinto ou não. Ou ele pode sim tentado se desafivelar do cinto e também ter sido jogado para fora, né? E por que ele caiu de bico? Então, é a questão que eu falei que ele estolou. Também é uma possibilidade, né? Ele pode sim ter estolado antes de chegar na pista. E que é quando você perde a pressão do vento ali que está na asa sustentando o avião. E com isso você perde o controle da aeronave, a priori. Se você estiver numa altura muito alta, você ainda consegue ter algumas coisas que você pode fazer para tentar retomar o controle da aeronave. Mas quando você está baixo, isso é muito difícil de acontecer. Existem as condições, mas é improvável. Quanto mais baixo, mais difícil é de você se manter... De você recuperar o voo, né? Então quando você está baixo ali, é meio que uma queda livre. Então você pode cair de bico, você pode cair de lado, de qualquer jeito. Você perder a sustentação, o avião vai cair como ele está ali no momento, entendeu? Então nessas condições, você não tem mais controle. Então você cai realmente como uma pedra, vamos dizer assim. Uma pedra, né? De quem é que é a responsabilidade do laudo pericial? É do Seripa. Seripa? Isso, que é o órgão fiscalizador regional, que é comandado pelo CENIPA, que é o Centro de Investigação, né, de Acidentes Aéreos. E no nosso caso aqui desse acidente é o Seripa 2, que é baseado em Recife. São 5 Seripas, se eu não me engano, no Brasil, em cada um em uma região. Agora, Helder, é comum acontecer uma falha como essas, como aconteceu em um percurso tão curto, porque ele tinha acabado de sair do aeroporto, né, aqui no Santa Maria, do bairro Santa Maria. Do Santa Maria para o bairro onde caiu, onde houve a queda, o Coroa do Meio, é um percurso bem curto. É comum acontecer alguma falha técnica em um percurso tão curto assim? Não, comum não é, né? Se você tem uma aeronave com a manutenção em dias e etc., você fez os procedimentos de decolagem ok, não é comum, mas pode acontecer. Como eu falei, a gente está aí à mercê de qualquer coisa, né? O avião é uma máquina, o ser humano também erra, infelizmente, então a gente está propício a essas condições, mas não é tão comum assim. Mas tirando como base o áudio do surfista, que é o que eu mais estou me baseando no momento, ele chegou a decolar, foi ali para as imediações das... Como é que chama aquele oceano ali? Das plataformas ali. E teve uma zoada e tentou voltar. Nessa volta, que eu acho que foi onde ele tentou voltar para a pista do aeroporto, foi onde ele acabou estolando e caindo. No caso, nesse relato do surfista que presenciou, que viu na hora que o avião fez a volta para tentar... nesse caso, Helder, se a queda tivesse sido no oceano, na praia, teria sido pior ou teria mais condições, talvez, de sobrevivência do piloto? Eu não posso dizer muito isso, né? Mas é improvável dizer, porque assim, a água também seria, no impacto, como seria forte da mesma maneira, seria como se fosse uma pedra também. Então, assim, ele poderia tentar um pouso forçado na água ali, de uma maneira que não explodisse ou danificasse muito a aeronave, para que ele boiasse ali por enquanto e esperasse um socorro. Na sua experiência, então, ele tentou retornar ao aeroporto, que ali teria mais condições de um pouso. Isso. Eu imagino dessa forma, né? Esse tipo de avião, que avião é esse? É um monomotor? É um monomotor. É porque é só uma categoria, na verdade, né? O monomotor é um motor, bimotor são 2 motores. E aí, para mais, né? Mas é um RV10, é um motor muito bom, um avião muito bom, na verdade. Tem um motor com mais de 20 anos de uso, então é bem confiável. É um avião que comporta 4 pessoas. Eu acho que, em questão da aeronave em si, eu não vou colocar a culpa no avião. Mas é um avião muito bom. Agora, o número de anos de uma aeronave implica nisso ou não? Não.
Se tratando do RV10 de exemplo, era 2014 o avião que ele tinha. Mas isso não remete muito à idade, porque a aviação não é bem assim. Tem aviões muito mais velhos que voam até hoje, comerciais de 1970, por exemplo, alguma coisa do tipo. E voam até hoje? Voam até hoje, mas a questão não é o ano que ele foi fabricado, e sim a última revisão, que overhaul, que é o que a gente chama, que é uma revisão geral, onde é trocado o motor, onde é trocado hélice, se for o caso de um motor pistão, onde é trocado fios elétricos, é feita toda uma manutenção na fuselagem para ver se tem alguma corrosão, alguma coisa do tipo, e não é remetido à idade do avião, e sim a essa manutenção específica. Essa é periódica, né? O Helder, nesse caso, foi mesmo uma fatalidade? Porque a gente sabe que para poder a pessoa estar pilotando o avião tem que ter curso certinho. Pelas informações, ele estava realmente autorizado a pilotar o avião. Sim. E também pelas informações, já que ele veio até Aracaju, pousou no aeroporto, tudo certinho, o avião também estava em condições de viagem, de voo. Sim, na verdade... Então foi mesmo uma fatalidade, né? Isso, porque na verdade é assim, primeiro para você pousar em um aeroporto, você tem que ter carteira, obviamente, e para isso você tem que fazer a gente chama de plano de voo. Para esse plano de voo ser aceito, o piloto e a aeronave tem que estar com tudo certinho. Seguro, carteira, exame médico, etc. Então, até que ele seja autorizado pelo plano primeiro, ele não pode sair do chão. Essa é a regra. Após autorizado, aí então ele está tudo bem. Ele que encaminha o plano de voo, dizendo... Isso, quem encaminha é o próprio piloto. Ele tem que ser aprovado no local de destino. Não, ele é aprovado por um centro, na verdade. Mas o aeroporto que ele vai também, ele recebe esse plano. Então eles aprovam isso, e após aprovado, ele tem todas as permissões possíveis para pousar no destino que ele queira. Então ele não, até então, já que foi aprovado, ele não tem nenhum erro, nenhum problema. Ele estava credenciado, ele tinha carteira, o avião estava em dias, tudo bem, tudo certinho. Foi realmente uma fatalidade, né, Helder? Infelizmente. Agora, saindo um pouco do assunto do acidente, mas ainda falando sobre avião, essa habilitação, Helder, como é que funciona? Porque a gente sabe para carro e moto tem A e B, para avião também é assim? Tipo, cada tipo de avião tem uma específica habilitação? Como é que funciona mais ou menos, Helder? Você que também é piloto. Então, na aviação geral, existem algumas categorias. Tem a carteira de PP, que a gente chama, que é piloto privado, que você pode ficar ali nos mundos motores, que é o caso, experimentais também, agrícola, por exemplo, também. E tem o PC, que é um curso de piloto comercial, que é um curso mais profissional para quem quer seguir na linha executiva, na linha comercial de linha aérea, e por aí vai. No caso, tem habilitação para aquele de pequeno porte, o monomotor, o bimotor, para aquele comercial que já leva muitos passageiros. É bem parecido, então, com a habilitação de carro e moto. Isso, é bem parecido, mas, assim, você tirar a carteira de piloto comercial, por exemplo, e cada avião de alta performance tem um código ICAO específico. Então, você vai fazer um curso específico para aquele avião, entendeu? Fora a sua carteira. Ok, Helder. Querido, muito obrigada pela sua participação por aqui no Jornal da Xodó. Se tiver algo a mais que você queira acrescentar, fique à vontade. Prazer recebê-lo aqui e esclarecer todas essas dúvidas. Obrigado, eu que agradeço. Só quero pedir que Deus conforte a família desse rapaz, né, o piloto. E bons voos a todos. E que Deus nos abençoe. Só isso. Um abraço, Helder. Muito obrigada mais uma vez. Agora